E depois destas mensagens, vamos, sem demoras, continuar a falar sobre economia neste evento Banca do Futuro. Chamo ao palco o Sr. Governador do Banco de Portugal, Dr. Mário Centeno. Obrigada. Bom dia. Muito bom dia a todas e a todos. Muito obrigado pelo convite para aqui estar mais uma vez. E é com muito prazer que o faço. Para falar sobre a banca do futuro, ou o futuro da banca, enfim, depende de como quisermos organizar as palavras e não é a mesma coisa. Mas vamos tentar nos manter na banca do futuro. E vou começar por, citando aqui Faulkner, dizer porque é que nós, ao falarmos da banca do futuro, devemos olhar para o caminho que percorremos. Na verdade, precisamente porque o passado é apenas uma dimensão do presente. E se nós não entendermos o passado, não entendemos essa dimensão que temos hoje na banca e dificilmente conseguiremos projetar o futuro da banca. Quando olhamos para a banca hoje, vemos um conjunto de resultados que podemos qualificar como sendo os melhores resultados de sempre. A banca, em 2023 e 2024, teve os melhores resultados de sempre. Na verdade, a banca portuguesa, o conjunto do sistema bancário português, eu já o tenho referido, está nas avaliações que são feitas pelas autoridades europeias dos sistemas bancários nacionais, está no top 5 dos sistemas bancários nacionais europeus. Quem diria, há 10, 15 anos, que este resultado se conseguia obter aqui, em Portugal. Também é verdade que o Banco Europeu que melhores resultados teve nos testes de stress em 2023 foi um banco português. Quem diria que isto iria acontecer? Quem nas casas de apostas poderia ter ficado milionário se tivesse apostado neste resultado? Provavelmente ninguém, mas a verdade é que aconteceu. Nós completamos 2 reestruturações bancárias com sucesso a nível europeu, quando praticamente nenhum país conseguiu fazer uma única reestruturação bancária. Quem diria que Portugal conseguiria dar a volta do ponto de vista financeiro e chegar a este resultado extraordinário, que é promover reestruturações bancárias num contexto de estabilidade e num contexto de redução sistemática e sistémica dos seus riscos e de robustez das instituições bancárias. Os números que eu aqui apresento são apenas meramente ilustrativos da riqueza daquilo que hoje se passa no sistema bancário nacional. Nós temos os bancos mais capitalizados, o nosso indicador de Core Equity Tier 1 em 10 anos progrediu mais de 7 pontos percentuais. Os rácios de custo face ao rendimento, face àquilo que são o negócio da banca, diminuiu quase 27 pontos percentuais, está abaixo da média da área do euro. Os nossos bancos tornaram-se mais eficientes, muito mais eficientes, e talvez o mais espetacular de todos os indicadores, aquilo que é o rácio do crédito improdutivo, os NPLs, como se diz em inglês, caiu mais de 15 pontos percentuais para um valor inferior a 3%, e os bancos portugueses têm níveis de imparização deste crédito acima da média da área do euro, porque estes números que eu tenho aqui são brutos. Ou seja, nós reduzimos o risco
no balanço dos nossos bancos como nenhum outro país na área do euro conseguiu fazer neste período. Tudo isto acontece em Portugal. Às vezes parece que não, mas tudo isto acontece em Portugal. E acontece porque tomamos as rédeas do nosso futuro, porque percebemos que o passado está presente, mas ele só consegue projetar no futuro se nós tivermos uma ação consequente com aquilo que são os nossos objetivos. A banca... Deixem-me passar para o próximo slide. Muito rapidamente, a banca fez tudo isto reduzindo a sua dimensão em termos de número de trabalhadores e número de agências. A banca portuguesa tornou-se mais ágil, mais flexível e, na verdade, mais próxima dos clientes. Mas todas estas palavras extraordinárias sobre a banca têm aí uma responsabilidade enorme que o setor, precisamente por ter estes resultados, deve assumir. E há desafios. A banca tem, obviamente, desafios. A este ciclo de resultados bons, que eu qualifiquei como sendo os melhores de sempre, vai-se seguir um ciclo diferente. O ciclo vai avançar e nós vamos ter reduções que já estão a acontecer nas taxas de juros, que obviamente têm impacto nas margens financeiras da banca e devemos todos, neste período bom, muito bom, da Banca Nacional, insistir na necessidade de robustecer o balanço dos bancos e de os tornar mais capazes de enfrentar todos os estados do ciclo económico que aí vêm. Sabemos que devemos continuar a aumentar a concorrência no setor, incluindo a concorrência que envolva o setor financeiro não bancário. É um mundo que se abre nesta relação entre os clientes e a banca só conseguirá responder a esse desafio se tiver perfeita noção das exigências que lhe são colocadas pelos seus clientes e deve fazê-lo de forma muito ativa. A nível europeu, e falámos já aqui hoje, já houve referências à questão europeia, e bem, nós vamos ter vários desafios. Desde logo, concluir a União Bancária é algo importantíssimo para todos os bancos da área do euro, incluindo, obviamente, os bancos portugueses. Sabemos o que precisamos para o fazer e devemos todos contribuir para esse debate e criar as condições, porque este debate só será concluído se criarmos as condições para o fazer. E criar as condições na Europa para estes progressos institucionais, para estes avanços no nosso quadro institucional, requer sempre reduzir riscos. O maior impedimento na Europa ao avanço dos programas de transformação, de reformas que a Europa precisa, e precisa hoje, se calhar mais do que ontem, é a falta de confiança que muitas vezes existe na Europa. A Europa tem uma aversão ao risco superior a outras áreas económicas do mundo. Por isso temos os consumidores mais conservadores de todo o planeta. Por isso temos também os investidores, muitas vezes, a preferir investir as poupanças que conseguem encontrar na Europa, noutras jurisdições e não na Europa. E para isso precisamos de reforçar algo que ainda temos de forma muito incipiente e alguns dizem que não temos de todo. Não é bem verdade, temos, que é a União de Mercado de Capitais. Para isso precisamos de entrar em matérias muito sensíveis a nível nacional, tão sensíveis que se não preservarmos nesta lógica de redução do risco, não vamos conseguir colocar todos na Europa na mesma sala, na mesma página
e capazes de dar este passo. Estou a falar das leis da insolvência, de criar uma estrutura de mercado única na Europa, de uniformizarmos o suficiente para que não haja uma corrida para baixo nos impostos e que possamos ter os investidores num level playing field europeu suficiente para permitir que os investimentos sejam feitos dentro da Europa, onde eles devem ser feitos. Temos que ter uma supervisão única, a securitização é um tema importante a nível europeu também, e tudo isto resultará naquilo que é o mais importante que a Europa tem que enfrentar neste momento em que estamos a falar, que é o investimento. Nós temos níveis de investimento baixíssimos, apesar do impulso do Next Generation EU e de todos os planos de reforma e de resiliência dos países, nós continuamos na Europa com níveis de investimento baixos. Portugal faz parte deste problema. Nós temos nível de investimento baixo em Portugal e a União do Mercado de Capitais é um fator decisivo para ultrapassarmos esta situação. O ciclo de taxas de juros vai mudar, como eu referi há pouco. Eu tenho ali o gráfico da taxa Euribor. Nas nossas previsões, a taxa do mercado monetário a 3 meses situar-se-á em torno de 2% nos próximos anos. É o objetivo compatível, é um resultado compatível com a taxa de inflação, ela própria estar próxima dos 2%. Este será o caminho ideal que pensamos que a economia europeia deverá traçar. Os tempos das taxas de juros muito baixas estão ultrapassados. Se isto se concretizar, se esta minha frase for verdadeira, será um sucesso enorme da área do euro e é para isso que a política monetária, à qual eu já voltarei daqui a uns minutos, está a trabalhar. E devemos precisamente olhar para a Europa com um misto de otimismo, porque a Europa foi a área económica a nível mundial que passou por todas as últimas crises, pandémica, inflacionista, com o conjunto de políticas mais estabilizadoras de todas aquelas que vocês possam encontrar em outras jurisdições, mas a Europa é uma economia estagnada. A Europa não cresce, apesar de criar muitos empregos. A Europa tem criou nos últimos 4, 5 anos 11 milhões de empregos. É um número absolutamente recorde para a Europa, mas a Europa não cresce. E, portanto, cria-se aqui uma interrogação grande. Por quanto mais tempo poderão as empresas europeias sustentar um crescimento salarial desejável para recuperarmos das quebras de salários reais que na Europa, não em Portugal, mas na Europa existiram, e, ao mesmo tempo, manter o nível de emprego numa economia que tem que, inevitavelmente, recuperar. Porque esta estagnação da Europa é o sacrifício que os europeus estão a pagar, e estão a fazê-lo, para combater a inflação. Nós não temos os dados económicos dos Estados Unidos, que parecem maravilhosos, mas não são sustentáveis. Não temos a dívida a crescer, não temos a economia a crescer, não temos os salários a crescer como nos Estados Unidos. Tudo isto parecem coisas boas, mas não são sustentáveis. A Europa tem do seu lado o benefício de ter tomado as decisões de política orçamental, de política monetária e de política regulatória que são, do nosso entender, no meu entender, as mais sustentáveis para projetar a palavra que esta conferência trata, que é o futuro. Sendo que o investimento é, na verdade, volto a ele, a grande questão que enfrentamos. Nós estamos, no final de 2025, com o mesmo nível de investimento na Europa que no final de 2023, portanto, perdemos 2 anos
da recuperação com níveis de investimento que estão absolutamente estagnados, e temos as duas maiores economias dentro da Europa na melhor das hipóteses, estagnadas. Os últimos dados, na semana passada, dos PMIs da Alemanha e da França, e os da França juntaram-se aos da Alemanha, estão a sinalizar quedas da atividade. É uma dimensão problemática. Estes dois países, conjuntamente, pesam 25% das nossas exportações. Os outros 25% é a Espanha, e são mercados importantíssimos para as nossas empresas. E a França juntar-se à Alemanha neste tom menos positivo do ponto de vista económico é uma notícia que nós devemos ler com extremo cuidado. Este é o enquadramento, quer para as decisões de política monetária, quer para a economia portuguesa. E deixa-me falar-vos um bocadinho sobre a economia portuguesa. A economia portuguesa tem tido um período único de convergência com a área do euro. Podemos querer mais, podemos sempre querer mais, mas isto é uma mudança naquilo que foi o padrão dos 20 anos anteriores da economia portuguesa. Nós temos sistematicamente, com exceção daquele período do Covid, que foi um período temporário, convergido com a média da área do euro, o que significa que crescemos mais do que a média da área do euro. Temos a taxa de desemprego estrutural em queda sistemática há já 10 anos. Temos hoje um nível de desemprego inferior ao nosso nível estrutural de desemprego estimado pelo Banco de Portugal. Temos o nosso PIB acima do PIB potencial, hoje, com taxas, com diferenciais entre o PIB e o PIB potencial das mais elevadas deste século. A economia portuguesa, deste ponto de vista, vive um momento muito positivo. Ele ainda é mais positivo se olharmos para o mercado de trabalho. Nós temos hoje a massa salarial paga pelo setor privado cresceu entre 2015 e 2024 o número que poucos conseguiriam antecipar, 85%. Nós temos hoje mais 85% de salários pagos aos trabalhadores em Portugal do que tínhamos em 2015. Isto é acompanhado de duas coisas, é o crescimento do emprego, e o emprego no mesmo setor privado cresceu 37% neste período, e do salário médio, que faz a diferença para os 85%. São números, mais uma vez, que a economia portuguesa, na sua história, nunca observou. Nunca antes, em 10 anos, na verdade, menos de 10 anos, nós conseguimos estes dados, esta dinâmica no mercado de trabalho. É o momento de estarmos não só orgulhosos, de percebermos que há desafios que aparecem à nossa frente quando as coisas estão mal, e há desafios que se nos são colocados quando as coisas estão boas. Não há só desafios quando as coisas correm mal, nós também temos que saber gerir aquilo que é a boa situação inegável que a economia portuguesa hoje nos coloca. E precisamos de entender. Por isso, o ano passado, quando eu falei aqui convosco, falei muito de encruzilhadas, porque foi a palavra que eu escolhi para que nós pudéssemos compreender as decisões que temos que tomar. Posso agora voltar ao Faulkner, não vou fazer, mas vou dizer-vos que nós temos que entender como é que aqui chegamos. Porque se não entendermos como é que aqui chegamos, não vamos conseguir nem valorizar o que temos, nem perceber qual é o próximo passo que temos para dar. A economia portuguesa está no topo do ciclo económico há muitos anos. É uma situação excepcional do ponto de vista macroeconómico,
E um ciclo económico, quando está no topo, o caminho a seguir pode ser prolongar esse momento, mas isso não vai ser assim indefinidamente. E nós devemos ter muita consciência dessa situação e criar, eu há pouco falei disso em relação aos bancos, criar as almofadas, criar as condições para que a economia portuguesa, financeiramente, possa responder se um desses desafios se lhe colocar. E a verdade é que esses desafios estão colocados. Eu falei há pouco da estagnação da Europa. A Europa são 3/4 do nosso comércio externo e a Europa está estagnada. A nossa procura externa, vinda da área do euro, caiu em 2023 e teve um crescimento nulo, portanto estagnou, em 2024. O que significa que hoje a procura externa dirigida às empresas portuguesas vinda da área do euro é inferior à de 2022. E essa situação gera pressão sobre as nossas empresas, que tem sido atenuada pelo dinamismo que tem havido algum, em particular em 2024, dos mercados exteriores à área do euro e da situação interna em Portugal, que, como eu já disse, é positiva e continua numa dinâmica maior do que aquela que acontece com a área do euro. Mas tem havido um outro desenvolvimento na economia portuguesa que tem a ver com a poupança. E nós temos hoje níveis de poupança elevados, historicamente, que estão, neste momento, inclusive, quase tão elevados como os que registámos no período do Covid, que foi um período de aumento da poupança por razões que todos conseguimos compreender. Os mercados, muitos fecharam. Felizmente, conseguimos manter o rendimento em 2020 e, portanto, a poupança aumentou, também porque houve um fenómeno de precaução que hoje está presente nos consumidores e nas famílias em Portugal. Quando o Banco Central olha para a poupança, olha sempre com alguma ansiedade, porque nós fizemos durante muitos anos a apologia de que a poupança deveria aumentar em Portugal. Pois ela está a aumentar e, desse ponto de vista, isto é um resultado muito interessante. Cria o caminho para a sustentabilidade para o futuro, cria a capacidade de nós reinvestirmos, e aí o setor bancário é absolutamente crucial para que isso aconteça, estas poupanças. Os depósitos na banca portuguesa estão em níveis máximos. Nunca antes houve tantos depósitos na banca portuguesa. E isso é um sinal desta poupança. E é aí que esta poupança está acumulada. A poupança é um fluxo. Depois, o estoque que é gerado pela poupança anual é a riqueza das famílias. E ela está a aumentar em Portugal. E nós devemos ter plena consciência disso e a necessidade de também encontrarmos as formas desta poupança ser remunerada. É evidente que há aqui uma lógica de rendimento permanente. Os economistas gostam muito de olhar para estas questões desta forma. Perante um aumento muito significativo do rendimento, como aquele que eu acabei de descrever, as famílias descontam uma parte desse crescimento e consideram que a componente permanente não reflete totalmente este aumento cíclico do rendimento. Isso é uma explicação. Outra explicação, mais ricardiana, é a de que, perante a deterioração que se pode fazer sentir em alguns setores, no setor público, na parte externa da economia, nós achamos que vamos alisar aqui o comportamento, porque um dia vamos ter que ser chamados a responder pelos desequilíbrios que possam vir a ser criados. Qualquer das explicações serve. A verdade é que este sinal de aumento da poupança é muito bem-vindo e todos devemos olhar para aquilo que é o nosso fluxo de rendimentos e pensarmos que é nestas alturas que
podemos criar essa almofada para o futuro. E o que é que o futuro nos pode dizer? Deixem-me passar aqui de slide. O que é que a economia portuguesa nos tem dito nos últimos tempos? E este gráfico mostra a série do indicador diário da atividade económica que o Banco de Portugal divulga todas as semanas. E é o ano 2024. E como vocês podem ver, o ano 2024 não tem sido um ano simples do ponto de vista da análise. Porquê? Porque depois de um primeiro trimestre de resultados relativamente sustentados e de um crescimento positivo e relativamente forte, que se traduziu numa cadeia do crescimento no primeiro trimestre de 0,6% face ao quarto trimestre de 2023, a partir do segundo trimestre nós temos tido sucessivos períodos de desaceleração intratrimestral da atividade económica. Temos 2 períodos desses no segundo trimestre, um em abril e outro no fim de junho, e depois temos um período de desaceleração bastante significativo no terceiro trimestre, e no quarto trimestre voltamos a ter, e é onde estamos neste momento, um período de desaceleração, que é a quarta desaceleração da atividade económica em Portugal ao longo deste ano, muito forte. Ou seja, a atividade económica em Portugal, desde o final do primeiro trimestre, tem estado hesitante, sucedendo-se períodos de alguma recuperação a períodos de desaceleração da atividade económica. E isto torna o processo de previsão da atividade económica difícil. E há muita incerteza, que é uma palavra que eu gosto de usar muito pouco, mas na verdade é que perante este gráfico há muita incerteza sobre o caminho que a economia em Portugal está a seguir, e estas desacelerações sucessivas da atividade económica em Portugal colocam no exercício de previsão alguma dificuldade. Os riscos acumulam-se em baixa, enfim, geopolíticos, a guerra está na Europa ainda, as eleições americanas e o seu resultado, ainda hoje reiterado, de tarifas do comércio internacional, não são uma boa notícia para a área económica mais aberta do mundo, que é precisamente a área do euro, e uma pequena economia aberta como a economia portuguesa, e bem se tornou, obviamente, sofre quando este tipo de atitudes insustentáveis, devo dizer, lhe são colocadas, e há aqui cautelas e cuidados que temos que ter em relação ao nosso futuro. Para terminar, umas palavras breves sobre a política monetária. A política monetária na Europa, como eu referi há pouco, teve um sucesso significativo em trazer a taxa de inflação para 2%. Neste momento, não tenho dúvidas que, excetuando outros choques, a taxa de inflação convergiu para 2%. Temos que acautelar que o passado recente da área do euro não se repete, porque, na verdade, durante os 10 anos anteriores ao processo inflacionista, a taxa de inflação na área do euro foi 0,9%, muito abaixo do nosso objetivo. A explicação para isto teve a ver com a economia europeia. A economia europeia e a política monetária justificam o sucesso no controle da inflação. Os mercados na área do euro funcionaram de forma muito mais eficiente do que nos Estados Unidos. O mercado de trabalho na área do euro é mais eficiente hoje do que dos Estados Unidos, o que é uma novidade para a área do euro, eu sei, mas é a verdade dos números. Nós temos um mercado de trabalho mais dinâmico do que o americano.
Nós temos negociações salariais na Europa mais compatíveis com estabilidade de preços do que aquilo que acontece nos Estados Unidos. Nós temos a relação entre o desemprego e o número de postos de trabalho criados mais eficiente na Europa do que nos Estados Unidos. Nós temos uma política orçamental na Europa mais sustentável do que a dos Estados Unidos. Os saldos orçamentais norte-americanos nos últimos 10 anos excedem os da área do euro em quase 1/3 do PIB, 31%. E este número vai aumentar no futuro. Nós não podemos ter, nem querer ter, o melhor daquilo que poderia parecer, do que poderiam parecer dois mundos. A Europa tem um trajeto sustentável e o trajeto económico e financeiro dos Estados Unidos levanta muitas dúvidas de sustentabilidade. Queria que isto ficasse muito claro, porque este é o preço que nós estamos hoje a pagar quando olhamos para os Estados Unidos e vemos que os Estados Unidos crescem mais do que a Europa. Antes do Covid, a Europa e os Estados Unidos cresciam essencialmente o mesmo. O grande diferencial de crescimento com os Estados Unidos surge depois da Europa, depois do Covid e durante o processo inflacionista. Mas o processo inflacionista na Europa foi um processo de oferta. Foi um processo causado por uma crise energética. Mas os Estados Unidos exportam energia e a Europa não exporta energia. Tirar daqui conclusões para a produtividade com economias distintas, com estímulos orçamentais diametralmente opostos, é algo que penaliza os europeus para além daquilo que é razoável fazer. Porque alguém que toma decisões sustentáveis não pode depois ser penalizado porque não tem os outros resultados característicos de um período de insustentabilidade que os Estados Unidos têm. Eu espero que isto seja muito claro para que nós não nos minoremos a nós próprios mais do que aquilo que devemos. A Europa está num processo de aproximação das suas qualificações às dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um número maior de licenciados do que a Europa, ainda. Eu digo ainda porque há 20 anos este gap era muito significativo. E nós temos que continuar este processo. Eu devo-vos dizer que Portugal tem liderado na Europa todas estas transformações. A redução do risco, o aumento dos licenciados no mercado de trabalho em Portugal, que é uma realidade. Por mais que nos queiram convencer que não é assim, em Portugal o número de licenciados tem aumentado mais do que aquilo que é o número de licenciados que as nossas universidades produzem. E nós devemos acreditar em nós, porque se nós não acreditarmos em nós, ninguém o vai fazer. E é esta a realidade com que temos que trabalhar. A inflação deixou de ser um problema, exceto se nos criarem outros problemas, que são supervenientes. Eles não existem, não existiam. Temos que reagir a esses problemas também. Temos que tomar as rédeas do futuro também na Europa, nas nossas mãos. A Europa sente-se demasiadas vezes, demasiado confortável no lugar do passageiro e a Europa tem que deixar de estar no lugar do passageiro. E nós aqui, neste retângulo que gostamos tanto, devemos dar esse exemplo também na Europa de que quando tomamos as coisas por nossa conta, fazemos e os resultados são todos estes que eu espero terem ficado muito claros que o país hoje beneficia. Nunca demos nada por adquirido, porque, como o Faulkner dizia, ou disse, o passado é apenas uma parte do presente. Muito obrigado.